Olá, pessoal. Vamos começar hoje mais uma aula de História do sexto ano. E o tema da nossa aula de hoje é a expansão territorial de Roma. Mas para começar, como nós vimos anteriormente, Roma deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república governada pelo Senado e também pelas assembleias. Durante a República Romana, os patrícios eles tinham muito privilégios, né? O que causava aí grande descontentamento entre os plebeus, que formavam a maioria da população romana e compunha aí a maior parte também do exército romano. Então, após algumas revoltas, nós vimos que os plebeus eles conseguiram, né, aprovar leis que os favoreciam e passaram a ter maior participação política. Na aula de hoje, nós vamos aprender um pouquinho sobre essa expansão territorial de Roma e como que, a partir do século V a.C., o exército romano, né, que antes guerreava apenas para se defender dos ataques dos seus vizinhos, passou a expandir aí o seu território com o objetivo de conquistar cada vez mais terras e também controlar as rotas e o comércio. Quando falamos sobre a conquista da Itália, né? Quando Roma aí conquista a Itália. Os romanos eles estavam acostumados a guerrear, como eu falei, a princípio para defender-se aí de seus vizinhos. Mas com as lutas sociais, as conquistas dos plebeus e também o aumento da participação política da plebe, os romanos eles passaram a guerrear com dois outros objetivos. O primeiro é a conquista de terras e também o controle das rotas de comércio. Os povos vencidos eles eram transformados em aliados dos romanos e muitas vezes integravam aí o seu exército. As terras conquistadas eram convertidas em terra pública, né, que quer dizer de todos, e assim entre os séculos V e III a.C., as legiões romanas conquistaram quase toda a Península Itálica. Aí a gente vai observar que Roma ela vai se expandir pelo Mediterrâneo, porque após a conquista da Península Itálica, Roma passou a disputar a liderança e o controle do comércio no Mediterrâneo Ocidental, que era uma outra potência daquela época, né, Cartago. A disputa deu origem a três guerras entre Roma e Cartago, que a gente chama aí de guerras púnicas. Guerras púnicas por quê? Porque os romanos eles denominavam os fenícios de Púnice, ou seja, de origem fenícia. Essas guerras elas ocorreram entre 264 a.C. e 146 a.C. e foram vencidas pelos romanos. Após a vitória final, os romanos eles destruíram a cidade de Cartago e venderam seus sobreviventes como escravos, transformando assim seu território em uma província romana. Depois de conquistar terras a oeste, os romanos eles partiram para o leste e conquistaram aí também a Macedônia, a Grécia e parte da Ásia Menor. No século I a.C., comandados pelo general Júlio César, eles conquistaram a Gália, invadiram o Egito e o norte da África. Assim, em fins do século I, quando eles fizeram tudo isso, nós vamos ver que eles passaram a chamar de Mare Nostrum, ou seja, nosso mar. As conquistas elas trouxeram mudanças profundas na vida dos romanos, dentre as quais cabe destacar, né, o enriquecimento do Estado romano, né, através de impostos, de terras, de joias, de ouro, de prata, o fortalecimento também de um novo grupo social, né, dos cavaleiros, dos homens que foram enriquecidos ali com o comércio, com a cobrança de imposto, né, e também grande aumento do número de escravos, né, que eram aí prisioneiros de guerra, e também uma concentração das terras, né, aí conquistada nas mãos de poucos. Então a gente vai ver que muitas mudanças começam a surgir. Falando um pouquinho sobre o escravismo e a grande propriedade em Roma, nas guerras de conquista, os romanos eles faziam milhares de prisioneiros de guerra e os levavam para a Península Itálica. Os ricos eles tinham às vezes centenas e centenas de escravizados, que eram pessoas das mais diversas cores e origens. Eram gregos, macedônios, asiáticos, dentre outros. Na Península Itálica, as terras e os escravos obtidos nas guerras, eles originaram aí grandes propriedades escravistas que produziam vinho e azeite de oliva e eram vendidos às províncias de altos preços.
O administrador da grande propriedade era um capataz que geralmente era um escravo com direitos que outros não tinham, como de casar, por exemplo. Na propriedade escravista, os escravos eram maioria, mas havia também trabalhadores livres. A pequena propriedade camponesa não desapareceu, mas passou a produzir apenas para a subsistência e para os mercados locais. Mas nós vamos observar também que durante a expansão romana pelo Mediterrâneo, muitos escravos eles começaram a se revoltar nos domínios romanos. Então é onde nós vamos ver a resistência à escravidão. Em Capua, no sul da Península Itálica, ocorreu a maior revolta de escravos desse período e foi liderada aí por Espartaco, que era um escravo que havia sido capturado pelos romanos no norte da Grécia e tornou-se aí um gladiador. Em busca de liberdade, dezenas de escravos lideradas por Espartaco iniciaram aí em 73 a.C. uma das maiores rebeliões do mundo antigo. Milhares de escravizados e homens livres pobres aderiram a essa rebelião. Então ele organizou aí um exército de escravos que chegou a ter cerca de 100 mil combatentes. Olha só, ele venceu as tropas romanas por diversas vezes e assim acabou dominando boa parte do sul da Itália. Mas em 71 a.C., os exércitos romanos se uniram e conseguiram então vencer os rebeldes. Espartaco e cerca de 6 mil seguidores, eles foram presos, crucificados e expostos ao longo da Via Ápia, né? Era uma estrada que ligava Roma a Capua. Essa exposição tinha como objetivo intimidar e para servir de exemplo do que aconteceria com todos aqueles que ousassem a rebelar contra o domínio romano. Outro ponto bem interessante que nós devemos tratar é sobre a luta pela terra. Então, essas guerras elas traziam vantagens para os homens ricos, que se tornavam cada vez mais ricos, e os pobres se tornavam cada vez mais pobres. Os ricos eles ficavam aí com muitas terras, cobravam impostos, mas para os pequenos agricultores as guerras traziam desvantagem. Por quê? Porque para eles a guerra geralmente significava prejuízo. Como eles combatiam a pé nas primeiras fileiras do exército, então muitos morriam nos combates. Os que conseguiam sobreviver ao voltar para casa depois de anos de ausência encontravam sua propriedade totalmente devastada ou invadida. Mas, além disso, com o aumento da entrada de escravos, né, muitos camponeses ficaram sem trabalho e tiveram de se mudar para as cidades, aumentando assim o número de pobres tanto na cidade quanto no campo. Os irmãos Graco, buscando resolver o problema da concentração de terra nas mãos de poucos, o tribuno da Peble, né, Tibério Graco, propôs uma reforma agrária que limitava o tamanho da terra de um indivíduo para possuir, que podia possuir, distribuía lotes de terra entre os cidadãos pobres. A reforma ela foi apoiada pelos camponeses, mas foi mal recebida pelos grandes proprietários. É lógico, né? Então, assim, a tensão entre uns e outros aumentou, e em um tumulto ocorrido na Assembleia, Tibério ele foi assassinado. Em 123 a.C., Graco ele foi eleito tribuno da Peble e deu continuidade à reforma iniciada por seu irmão Tibério e conseguiu aprovar duas importantes leis. Uma que estendia a cidadania romana a alguns povos aliados e outra que obrigava o governo a pagar o equipamento dos soldados que iam para a guerra. Com essas propostas, Caio Graco acabou aí atraindo inimigos poderosos. E ao perceber que ia ser morto numa cilada, ele acabou, né, que pediu que um escravo o matasse. Então, ele preferiu ser morto pelo seu escravo do que morrer ali naquela cilada. Quando falamos sobre a ascensão dos militares, a República ela tinha muito problema, além da questão da terra, a força e a influência dos gentios sobre o exército, né? Então, o general Mário ele foi eleito cônsul e promoveu uma reforma militar em 107 a.C., que instituía aí o pagamento de salários a soldados. Muitos homens pobres alistaram-se no exército como soldados permanentes. Então, além do salário, os soldados recebiam dos seus generais parte do saque realizado durante uma conquista e também lotes de terra ao concluírem aí o seu tempo no exército. Assim, eles se ligaram aos seus generais por laços de lealdade e também solidariedade.
Com o apoio de suas tropas, os generais ganhavam força e passaram aí a disputar o poder político. Um dos generais que sobressaiu na época foi Júlio César, o conquistador da Gália. Esse aí é Júlio César, vocês estão vendo a imagem dele. Ele que se aproveitou de sua enorme popularidade e em 60 a.C. juntou-se aos generais Pompeu e Crasso, formando aí entre eles o primeiro triunvirato, ou seja, um acordo entre os três generais pelo qual um se comprometia a ajudar o outro para controlar o poder em Roma. Então, depois da conquista da Gália, Júlio César ele voltou a Roma, venceu as forças de Pompeu e tomou o poder. A seguir, ele exigiu que o Senado lhe desse o cargo de ditador e tomou medidas para aumentar sua popularidade. A principal delas foi a doação de terras a milhares de soldados e plebeus empobrecidos. Então, um grupo de senadores acusou César de trair a república e desejar a volta da monarquia. Com base nisso, o assassinaram em 44 a.C. Falando um pouquinho sobre Otávio e o Império, com a morte de César, tornou-se o segundo triunvirato, integrado pelos generais Otávio, Marco Antônio e Lépio. A disputa pelo poder opôs as tropas de Otávio às de Marco Antônio e Cleópatra, rainha do Egito, e a vitória coube a Otávio, que, ao retornar a Roma, pressionou o Senado a lhe dar vários títulos, entre eles o de príncipe, que era o líder do Senado e era o mais importante cidadão de Roma. O de Augusto, venerado, e o de imperador, comandante do exército, em 27 a.C., e com isso teve início aí o Império. Então, a passagem da República para o Império, ela foi marcada por vários pontos. Então, durante esse período, né, a gente vai observar que muitas coisas aconteceram. Então, Roma, ela passou a ter uma importância imensa, né, no mundo todo. E agora que vocês já aprenderam um pouquinho sobre a sociedade romana, mais, né, sobre o Império Romano, vamos exercitar o que você aprendeu. Primeiro, a atividade. Os romanos estavam acostumados a guerrear para se defender de seus vizinhos, mas com o aumento da participação política da plebe, os romanos passaram a lutar com dois outros objetivos. Quais eram esses objetivos? Segundo, as guerras púnicas, que eram conflitos entre Roma e Cartago no século II a.C., foram motivadas. Você vai marcar a única alternativa que está correta, ok? Terceiro, por que os romanos chamavam o Mediterrâneo de Mare Nostrum? Fácil, né? A quarta questão, quais foram as principais mudanças que as conquistas causaram na vida dos romanos? E a quinta questão, em 73 a.C., liderados pelo escravo e gladiador Espartaco, milhares de escravos romanos se revoltaram contra a miséria em que viviam e a exploração a que eram submetidos por seus senhores. Qual foi o desfecho dessa revolta? A sexta questão. Os irmãos Tibério e Caio Graco buscaram promover uma reforma agrária em Roma. Qual era o objetivo dessa reforma de Tibério? E qual foi a reação dos camponeses e dos proprietários? E a letra C. Com a morte de Tibério, Caio Graco deu continuidade à política de seu irmão. Quais foram as leis criadas por Caio? A letra D. O que aconteceu com Caio Graco após a aprovação dessas leis? E a sétima e última questão, aponte as mudanças e permanências que ocorreram em Roma na passagem da República para o Império. Lembrando que essas mudanças estão aqui nesses quadrinhos, a passagem da República ao Império. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.